Caio, vamos explicar então por que o governo Lula está resistente à entrada do Brasil na OCDE. Qual é a desvantagem que eles estão vendo nesse caso? Bom dia para você. Bom dia, Débora. Bom dia a todos. Bom, vamos lá só entender o que é a OCDE, né? A OCDE é conhecida aí como o Clube dos Países Ricos. É uma organização liderada, vamos dizer assim, pelos Estados Unidos, pela União Europeia, mas tem também países asiáticos, tem o Japão, por exemplo, tem a Austrália, basicamente democracias liberais que defendem agendas liberalizantes e principalmente um controle muito forte das políticas públicas, né? Uma defesa da eficiência de políticas públicas. Tanto que um dos lemas é Better Policies, Better Lives, ou seja, melhores políticas para melhorar a vida das pessoas. Essa agenda começou a discussão no Brasil ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, governo Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, teve ali também avanços, mas ela deflagrou mesmo, continuou com muito mais forças nos governos Temer e Bolsonaro. Era até quase que uma obsessão do ex-ministro da Economia, Paulo Guedes. E o que aconteceu neste governo? O que eu pude captar nessa semana em Brasília, justamente para elaborar esta reportagem? Que a resistência tem um viés muito forte ideológico, capitaneado ali principalmente pelo assessor internacional do presidente da República, do Celso Amorim, da Casa Civil do Rui Costa, de alguns setores do PT também. Tem uma resistência porque enxergam ali a OCDE, primeiro, com uma agenda um pouco meio que neocolonialista, de querer impor uma agenda aos países em desenvolvimento, aos países subdesenvolvidos. E segundo, tem uma percepção que a OCDE, isso dentro do governo, na visão do governo Lula, de que a OCDE vem obtendo ali cada vez mais uma agenda muito mais política do que econômica. Ela, por exemplo, condenou a invasão da Ucrânia pela Rússia, né? Lá atrás, ali em 2016 mais ou menos, um dos diretores da OCDE fez elogios à Lava Jato e aí a gente sabe como que esse governo, o governo Lula, enxerga a Operação Lava Jato. Então isso causou um certo distanciamento. Eu conversei com o secretário de Assuntos Econômicos do Itamaraty, o Maurício Lírio, que inclusive foi um dos sherpas ali no G20, ele me coloca que esse atraso ali, essa lentidão, que ele não considera que seja um atraso, uma lentidão, mas ele considera que seja uma análise a fundo das vantagens e desvantagens de uma entrada do Brasil na OCDE. Foi criado um grupo de trabalho no governo Lula em 2023, em julho de 2023. Ele ali, o Itamaraty, que lidera esse grupo de trabalho, mas ele não tem se reunido muito. Se reuniu umas 3 vezes em 2023. Haveria uma reunião agora no começo de janeiro, que foi adiada justamente porque o Itamaraty mandou questionários para os ministérios sobre a análise de cada área para a entrada na OCDE e menos da metade dos ministérios responderam. Ou seja, em suma, não é uma prioridade do governo Lula e como o Palácio do Planalto dá a linha contrária, os ministérios que são favoráveis acabam se inibindo em fazer uma defesa mais forte e clara da entrada do Brasil na OCDE. Muito rapidamente, Caio, e quais seriam então as vantagens? Bom, quando você entra na OCDE, primeiro que tem 260 protocolos mais ou menos, Débora. Desses 260 protocolos, o Brasil já faz parte de mais ou menos 120. O Brasil é um key partner, né? Ele já há 30 anos tem uma relação muito forte. Depende da área em que você analisa. Mas basicamente, falando em termos gerais, os países que entram na OCDE acabam ganhando um selo para a atração de investimentos, porque os investidores no mundo inteiro acabam olhando os países que têm esse selo OCDE e entendem que eles têm e desenvolvem boas práticas de governança, boas práticas de políticas públicas. Então, o dinheiro do mundo acaba vindo e tendo um favorecimento e os países que buscam investimentos, os investidores mundiais, acabam buscando os países que têm esse selo OCDE porque entendem que ali o dinheiro vai ser seguro porque tem boas práticas, inclusive práticas econômicas.